Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui junto à sala da Associação Dom Zygmunt Felinski, hoje com belas meninas, é isso mesmo, né? Jovens que estiveram participando do Policamp 2025 junto à Polônia. Vamos conversar hoje um pouquinho da história, né? De tudo que elas passaram, do que aprenderam, o vivenciar lá junto àquele evento onde reuniu inúmeros, ou seja, milhares de jovens. Vamos cumprimentá-las e depois, então, vamos aos questionamentos. Isso mesmo. Agradeço desejar a todos vocês que estão ligadaços aqui no Facebook da Rádio Comunitária Aliança Associação Dom Zygmunt Felinski. Bom dia, Anabela. Bom dia, Jussi, bom dia, ouvintes. E foi uma experiência muito legal. Wszystkie dobrze? Wszystkie dobrze. Muito legal, foi... Vamos lá, então. Dzień dobry, Fernanda. Dzień dobry, witam dla wszystkich. Isso mesmo, estivemos na Polônia, na capital, em Varsóvia, né? E tivemos essa experiência, fomos privilegiadas em estar lá. Sim, que bom, né? Que bom. E esse é um projeto das meninas, né? Inclusive veio por e-mail também as questões, né, desse projeto, desse trabalho maravilhoso, representando então a Associação Dom Zygmunt Felinski, porém, quem auxiliou todo o desenvolver do projeto, todo o trabalho, né, a busca, foi a professora Magena, juntamente com a Nacheska Jablonski, também com as meninas, né, as meninas que correram atrás, porque nós aqui da associação, então, não tivemos muito tempo de auxiliá-las. Mas que bom que tivemos, então, duas meninas junto àquele evento maravilhoso, não é mesmo, Nalis? Na próxima, quando eles fizerem um para meia idade, vamos eu, viu? Muito bem, é bom brincar, descontrair e levar, então, as novidades para vocês, o que as meninas realmente tiveram. Esse objetivo do encontro lá na Polônia, qual foi o objetivo principal desse evento organizado lá, Fernanda? Bom, então assim, quem tem sangue polonês, quem tem alguma descendência polonesa, eles não veem, na verdade, os poloneses de fora da Polônia como pessoas de fora da Polônia. Então eles pensaram, o que fazer então para reunir a juventude, né? Então por isso que surgiu esse projeto, pelo que a gente estudou e viu em todo o decorrer de todo o evento, a gente observou isso. Eles queriam reunir a juventude polonesa que está espalhada pelo mundo. Então foram reunidos 46 países em um único local. Então isso foi bem bacana, foi uma mistura, né, de culturas, colocando como ênfase o sangue polonês dessas pessoas. Quem tem amor pela cultura, quem tem esse sangue polonês correndo nas veias, essa descendência, aí esse era o principal motivo desse evento, reunir essas pessoas, e foram 46 países reunidos, então, para um evento maravilhoso que aconteceu em Varsóvia. Fernanda, é a primeira vez na Polônia? Foi a minha primeira experiência, era um sonho conhecer a Polônia desde sempre tive muito amor pela cultura, desde pequenininha, com os meus pais em casa, né? A nossa língua aqui é a língua polonesa, na escola era muito enfatizado isso também. Então esse amor, conforme eu fui crescendo, esse amor foi crescendo junto, né? Claro que com todo o trabalho que a gente, os grupos que a gente vai conversando e participando, como por exemplo, ano passado tive o privilégio de ser tua aluna, né, no curso de polonês. Dziękuję bardzo, aprendemos muito com você. A Anabela estava junto nessas aulas de polonês, né, Bela? E assim, ó, a oportunidade que o nosso município dá através da associação Dom Zygmunt Felinski também é maravilhoso, da gente ter essa interação direta com a Polônia também, né? E também possibilitar a gente a vir a ter
essa oportunidade de ir para lá, e foi custeado também pela Polônia, também isso é importante dizer, né, que eles pensaram em tudo, né? Sim, eles pensaram em Então, tudo. ela quer falar alguma E coisa? sabe que é bem interessante porque a Polônia realmente ela nos vê como filhos de lá. Então, isso é muito importante e valorizam muito os poloneses em outros países. Muito importante ressaltar isso. Anabela, você já esteve, né, inclusive comigo, né, lá na Polônia, em Varsóvia, né? Vocês estavam em Varsóvia, né? E foi totalmente diferente, né? A gente foi no passado para Gdansk, em outro, né? Na outra oportunidade, sim. E dessa vez em Varsóvia, que é a mais perto. Tá bom. A gente conheceu muitos lugares turísticos. A Magena levou nós a conhecer, porque a gente teve um tempinho antes do evento, né? E depois do evento. A gente caminhou bastante, conhecemos lugares, igrejas. A Magena também fez parte, que a gente, né? A gente tava só nós duas lá, né? A gente arrumou pouso, conseguimos pouso. E foi uma experiência incrível, porque é totalmente diferente uma cidade da outra, né? A história é totalmente diferente também. As ruas, a arquitetura é diferente e muito interessante. A cidade ao todo, e saber que nossos antepassados estavam lá, foi muito legal, foi muito incrível. É incrível, né? É incrível a gente poder reviver um pouquinho o que os nossos antepassados, né? Porque nós, na verdade, não revivemos, né? Nós estamos conhecendo realmente. Quando você chegou lá em Varsóvia, é Varsóvia, né? Varsóvia. Quando você sentiu assim, meu Deus, eu tô aqui de volta, qual será o objetivo desse encontro? Você ficou com muita expectativa? Sim, eu imaginava que o encontro seria também para proporcionar estudo e também outras áreas profissionais. O evento, o Polonia Camp, o principal motivo dele também é trazer os jovens de volta para a Polônia, né? Os descendentes poloneses e quem tá ligado com a cultura polonesa poder ter a oportunidade de estudar lá, né? Eles querem muito que o pessoal vai estudar lá ou trabalhar lá, fazer mestrado, doutorado. Eles estão dando essa oportunidade. Então, esse é o principal motivo. Tinha vários stands lá de faculdades, né? De várias áreas, de empresas também. Muito legal, foi muito legal na universidade, onde a gente participou do Polonia Camp. Foi muito interessante. Ah, que bom. Então, na verdade, eles querem mesmo que nós, ou seja, os jovens, né? Porque eu já passei dessa fase, que tenham essa oportunidade, não é mesmo, Fernanda? Sim, é interessante porque as oportunidades estão aí, né? É só a gente buscar um pouquinho, né? Quem tem esse desejo de sair do lugar onde mora, né, e se aventurar nessa experiência, eles estão de braços abertos. A Polônia está de braços abertos com as universidades deles para dar essa oportunidade, né, para esses jovens, para essas pessoas que querem ir em busca de mais conhecimento, desde uma graduação até o aprofundamento, né, da área que atua. Sim. Enfim, isso foi bem enfatizado, né? Além de também ter muitos shows, né? Os artistas mais famosos da Polônia estavam nesse evento também. Então, além de, claro, ter muito estudo, ter muitos workshops, né? Mostrando como foi a experiências de diferentes poloneses, né? Em relação aos estudos na Polônia, a ir pelo mundo afora, levando a língua polonesa e a cultura polonesa para outros lugares. Nós assistimos um workshop muito que falava da cor vermelha e branca, czerwone e biała, né? Pelo mundo afora, e foi bem bacana. As pessoas, de forma sempre positiva, levam isso. E a Polônia quer ser vista pelos jovens, né? E isso é o
que eles levaram em consideração para esse evento principalmente. E realmente foi uma experiência única. E, claro, a Margena foi, assim, fundamental para essa viagem ser marcante para nós, porque só quem é mesmo lá da terrinha para levar nós nos lugares que nós conhecemos. Também a Margena intermediou conversas com pessoas importantes do Senado. Então, Deus. Assim, uma coisa que me chamou bastante atenção é que o nosso governo aqui é tão difícil, tipo, eu nunca falei com o presidente da República, sim, né, com o vice-presidente. Lá nós falamos com o vice-presidente, como se fosse a segunda pessoa mais importante. E ele sentou conosco, né, para comer, era o lanche da tarde, né, eu acho. Não me lembro, Bela. Mas o almoço deles mudou agora ou continua às 4 da tarde? Um pouquinho antes, era até às 3 o almoço, mas enfim. Então, assim, eles dão essa abertura para nós conversarmos com eles. É muito, né? Bom essa proximidade. E outra coisa também que me chamou a atenção é toda a forma que a gente usava a nossa língua, do nosso jeitinho, para falar o nosso polonês do nosso jeitinho. Eles olhavam assim, um falava com o outro, nossa, que bonito que eles estão falando, como eles falam bonito o polonês, apesar de ser brasileiros, apesar de falar português, eles em polonês, eles falavam isso uns para os outros. Então eles vêm assim, eles têm um encanto pelo que a gente, por esse esforço em falar a língua, que não é fácil falar o polonês, então tudo é encantador para eles. Qualquer dedicação mínima que tu dá à cultura polonesa, eles acham assim um máximo, né? E talvez por isso que eles fizeram um evento tão grandioso, porque foi assim, né, maravilhoso. Quando a gente chegou lá também, nós tivemos uma ótima acomodação, né, na universidade mesmo. Eles deixaram uma sacola cheia de brindes para nós, né, então a gente estava muito bem. Todas as refeições a gente fazia lá no refeitório da universidade, né, sim, tudo gratuito, acomodação gratuita, as refeições gratuitas. Então foi uma oportunidade maravilhosa. E com a Margena a gente foi conhecendo essas pessoas importantes lá da Polônia e vendo como eles são mais acessíveis do que aqui. Parece que é tão difícil a gente chegar numa pessoa importante. Inclusive chegar Brasil, num vereador, né? Ou num prefeito, né? E lá tu fala de presidente da República. Assim, a gente falava brincando, né? E era descontraído, como se nós estivéssemos conversando aqui. Sim. Foi bem bacana, foi uma experiência que eu nunca tive, falar com uma pessoa tão importante. Então isso também foi bem marcante pra mim. E todo esse carinho que eles davam para nós, porque eles tratavam nós, eu digo assim, nós no todo, as pessoas dos 46 países, eles tratavam nós assim como se fossem, né, as pessoas mais importantes do mundo. Então a gente se sentiu muito acolhido. Isso que foi marcante, significativo, que a gente queria estar lá e viver aquilo e curtir, né, todos aqueles momentos da melhor forma possível. E nós estávamos muito cansadas, a gente dormia pouco, porque lá anoitece de fato às 10 da noite e 4 da manhã já é dia. Sim. Agora na primavera, no verão. Então, para nós, a gente dormia muito pouco, mas a gente não importava, né? O nosso cansaço ia embora com tudo aquilo que a gente estava vivendo lá, era fantástico. Isso a gente deve muito, então, para a professora Margena, né? Por conhecer aquele país, por conhecer aquele local e por conhecer as pessoas, né? As pessoas certas. Deram entrevista até em TV, sim, Anabela? Quando a gente chegou lá, já chamaram a gente pra, né, viram que a gente tava com a camiseta, eu acho, não sei, e daí chamaram pra nós dar uma entrevista, falar um pouco. Né? Ou porque acharam assim, meu Deus, as polacas lindas lá de Guarani das Missões, do Rio Grande do Sul, Brasil, né? Porque nós realmente, né, as polonesas aqui de Guarani das Missões são belas e vocês mostraram essa beleza, ou não é? Né? Pois é. Então, foi tudo tranquilo na inscrição, quando vocês fizeram a inscrição, porque sempre é o auê da inscrição, né? A inscrição é bem difícil de se fazer. Como foi, então, essa realização? Da inscrição? Da inscrição para irem, então, até... Eles pediram, né, pediram as coisas básicas, né? O endereço, e perguntaram qual o motivo, né, que tu queria ir.
daí tu tinha que falar, né? Escrever uma mini biografia do que talvez tu já participou, o que tu fez pela cultura, pediram fotos também, se tu participou de algum grupo folclórico, alguma entidade, né? E daí a gente fez uma biografia, eu escrevi, né? Só esqueci de colocar foto, mas eu escrevi bastante, falei, né, que eu participei já há bastante tempo, né? Participo em prol da cultura polonesa, desde pequena já fui a menininha polonesa na Polfest, participei de folclore polonês, de aulas participei também, e daí a gente tinha que ir escrevendo, falando, né? Daí acho que eles avaliavam isso, e também, acho que já participou, acho que era bem rígida a classificação, né? Eles queriam ver, né, se tu já participou, né, ou já estava na cultura, já estava, né, em prol da cultura. Eu acho que isso, né, foi bem importante, né? Quem já participou ou participa. Sim, que bom. Então, é muito importante frisar, né, que todos os jovens devem, quando houver oportunidade, fazer aulas de polonês. Agora tem gratuita na rádio. É só escutar o programa de rádio às 20 horas, sempre aqui na Rádio Comunitária Aliança, ouvir e aprender aos poucos, né? Ouvir nas aulas, encontros dos jovens aqui, a Rádio Comunitária Aliança, a Associação Dom Zygmunt Felinski, também proporciona. Então, é bem interessante que você participe. E o avião, dessa vez, as conexões, deu tudo tranquilo? Deu tudo certo. Porque nós, a vez passada, né, era em São Paulo ou era em Frankfurt? A gente chegou, a gente tinha que ir direto, né, e nós quase, né? Quase. Quase ficamos lá. Mas foi tranquilo o voo, bem, certo, beleza. bem tranquilo, Não quiseram trazer nenhum polonês de lá para fazer parte da cultura polonesa aqui. Não digo para vocês, são comprometidas, né? Quase colocamos a Margena e a Magdalena, que era uma amiga da Margena que estava trabalhando no evento, que era fotógrafa, né? Quase colocamos na mala, né? Mas como não coube, né? E por conta do peso, aí não deu para trazer junto. Brincadeiras à parte. Sim. Mas me dizem uma coisa, vocês só visitaram Varsóvia, não foram mais em outras cidades, né? Não foi. A gente teve pouco tempo, né? Mas outras pessoas, outros brasileiros que a gente conheceu foram para Cracóvia, né? Ficaram um pouco tempo a mais, né? Depois. E dava para ter conhecido, mas a gente não sabia, a gente foi, né? E... Sim. Outra coisa, os eventos de lá, os eventos que eles organizaram para vocês na questão educacional, ou palestras, assim, que vocês trouxessem algo para cá, para o Brasil. Tinha esporte, tinha cultura, tinha... Não, assim, ele era dividido por horários, os eventos, né? E aí nós nos inscrevíamos no que nos identificávamos mais. Então, nós participamos um pouquinho de tudo, né? De acordo com os horários do que deu para se inscrever. Tinha o horário de yoga, teve o horário de atividades físicas, no caso, teve horários de workshops, né, que enfatizar também... Só vou fazer um comentário. Agora, com certeza, quando a Magena vai ouvir essa questão de yoga, ela vai lembrar de Áurea, de um fato que aconteceu lá em Áurea, a Júcia fazendo yoga, né, Magena? Pois bem, e então tinha os workshops, tinha as tendas, né, as estandes com universidades, como a Bela tinha falado antes, as universidades, e daí que estavam disponíveis o tempo inteiro para mostrar algo que eles estão proporcionando para esses jovens que estavam lá. Teve também a questão da culinária, né? Nós fizemos pirogue, né? Comemos pirogue, fizemos pirogue, também aprendemos, né? A montar, fazer, né? Então foi bacana também. O pirogue deles lá, eles fazem o pirogue com qual recheio? Porque nós aqui aprendemos e gostamos mais o pirogue salgado ou doce, mas com requeijão, né? Lá eles não usam o requeijão, né? Mas eles fazem um purezinho de batata, né? Que vai como recheio, que eram as 3 opções. Carne suína, acho que era carne suína, né? E aí tem uma frutinha típica da região lá de Varsóvia, que é tipo um mirtilo,
né? Sim, Mas é sim. mais miudinha que, enfim. E é uma que delícia. Onde você caminha, você encontra. e Lá na aí Polônia. era essa frutinha que a gente não encontra aqui, infelizmente, né? Porque, e daí esse era, com essa frutinha, era o doce. E daí do purezinho de batata da carne suína, no caso, também tipo uma carne seca, assim, junto com a smietana, com a nata por cima, né? Sim. E com os baconzinhos também. Foi assim A maioria é cozido, né? E lá. é cozido, Nós aqui lá eles não fazemos. fazem o frito, né? Sim, sim, mas o frito é uma delícia. É verdade. E foi assim. Aí teve esses horários. Aí tinha horário normal, do café da manhã, do lanche, do almoço. E aí, à noite, eles gostavam muito de trazer grupos folclóricos. Principalmente, o que mais se apresentou lá foi o folclore visto aqui de Curitiba, do Brasil. Viu só? Né? Ele estava sendo visto pelo mundo, não era um folclore de lá, e sim o nosso aqui do Brasil. Então a gente também, eu não tenho tanto conhecimento com o grupo, mas a Bela, que conhece o pessoal do Lourival, que é o chefe lá do grupo, enfim. Foi muito bacana. Nós fizemos muitas amizades, principalmente com o grupo de Curitiba, é maravilhoso, e isso que é bacana também, até fizemos conexões com as pessoas do próprio país, né? Sim. E aí, enfim, tinha a questão do folclore e tinha a questão da música à noite, né? Que movimentava o povo e fazia mexer o esqueleto. Que lá eles enfatizam muito o ritmo folk raiz, que eu não tinha tanto conhecimento, né? Também foi uma oportunidade de conhecer esse ritmo musical, que é muito envolvente, que é muito dançante, que nós temos que trazer para a rádio, inclusive, que para os ouvintes ouvirem, que é muito bacana, não tem como ficar parado. Sim, inclusive, né? Inclusive, aqui a rádio ela já toca bastante músicas polonesas atualizadas, né? Para ver aquele movimento, né? Porque você ouve uma música polonesa, você fica feliz, né? Então, que bom, né? Que bom que vocês têm tanta novidade. É uma história maravilhosa, não é mesmo, Anabela? Foi muito legal. Teve perrengues, né, durante a viagem, mas deu tudo certo no final. Que perrengue? Pode contar? Não pode contar. Conta, o que eu usar? Não, perrengue de voo, assim, a gente ficou muito tempo esperando, mas tem que esperar, tem que fazer, né? Sim, O que sim. mais que a gente passou de perrengue? Não pode falar. A despesa que vocês tiveram, quanto vocês duas investiram? Porque a associação não investiu nem um centavo, né, para a viagem. Quanto vocês investiram do bolso de vocês? 10% de toda a viagem, né? Isso daria mais ou menos 10%. Em valores? Agora, sim, matemática, não sei, mas foi, pode falar no uns R$1.000? Um pouco mais. Um pouco mais que isso. É claro, né, a gente sempre vai lá, daí compra uma lembrancinha, alguma coisa, né? Não, mas fora essas lembrancinhas, né, que a gente trouxe também para a família, mas foi assim, o mínimo gasto, né, porque é uma viagem, a gente sabe que se a gente for bancar uma viagem para a Europa, né, principalmente nós que não somos europeus, aí é bem caro, né, nós só não tivemos um custeio maior porque nós compramos as passagens de última hora, né? Daí ela se encarece um pouquinho mais. Senão, teria sido praticamente 100%, tudo com os custos todos pagos. Mas, assim, foi gasto mínimo por nós, porque eles deram todo esse auxílio, né, financeiro para que nós pudéssemos estar lá. E se não seria possível, né, de forma tão fácil, se fosse termos que pagar, porque é muito caro. A nossa passagem, por exemplo, custou 8.600 e pouquinho, né, Bela? Né, só para irmos até lá. Fora todo o resto. Então, nós fizemos
entramos no aeroporto, no avião em Porto Alegre e fomos até Belo Horizonte, que teve a conexão primeira para irmos até lá. De Belo Horizonte fomos até Lisboa e de Lisboa fomos a Varsóvia. Então foram esses os lugares que a gente percorreu, né? E aí para a volta a gente veio de Varsóvia para Lisboa e de Lisboa direto para Porto Alegre. Então foi esse o nosso trajeto, né? Aí levaram nós até Porto Alegre, depois foram buscar. Então foram esses os mínimos gastos. Eu digo mínimos porque por conta de tudo que se a gente tivesse que pagar lá, não, se tivesse que pagar lá acomodação, alimentação, né, seria muito mais. Seria muito mais, não, seria caríssimo, né? Uma viagem caríssima para a Europa. É uma viagem, né? Caríssima, sim. E, enfim, a gente foi privilegiada, como eu falei no início, de ter sido custeada, né? Toda essa viagem nossa custeada pela Polônia, né? E claro, além de tudo isso, nós tivemos uma baita guia turística, que foi a Margena. Mais uma vez a gente fala sobre isso, porque nós não precisamos sair de Varsóvia. Nós tínhamos pouco tempo, também por conta do meu trabalho, não pude ficar muitos dias, né? E nós nem precisamos sair de lá, porque a Varsóvia é tão linda, tem tanta coisa linda para conhecer lá, e tivemos a nossa melhor guia turística, né, para nos apresentar os melhores lugares, os lugares mais históricos, fantásticos de lá, né, e que vai ficar marcado para sempre na nossa memória, na nossa vida, né, Bela? Muito bem. Bela, alguma coisa ainda a acrescentar? É isso, tudo que ela disse. Foi incrível ver as igrejas, principalmente. Teve uma lá que foi muito linda ver também, toda em ouro, muito linda, muito, muito linda. Que a Margena nos levou. Qual a mensagem que vocês deixam aos jovens hoje? Que tem que participar. Eu acho que é uma oportunidade que a Polônia está dando e tem que participar. Tem que fazer aula de polonês, eles prezam muito pela língua, tem que saber a língua e participar sempre, eu acho, de alguma entidade que agregue também para a cidade, né, para a cultura, porque lá eles sabem, né, a capital polonesa dos gaúchos, eles conhecem, né, eles sabem da gente, eles têm reconhecimento de nós, eles sabem, né, que nós estamos aqui, os descendentes estão aqui, e eles querem participação dos jovens, é isso. Sim. Fernanda? E deixamos aqui, em nosso nome, um convite para os jovens, né? Porque o que a gente viveu foi bom demais. E nós queremos que outros jovens, né, possam ter essa experiência como nós tivemos, né? Vale a pena nós termos esse compromisso com a cultura polonesa. Vale a pena nós que somos jovens, eu sou uma jovem senhora, né? Já estou passando a Bela é mais jovem do que eu, mas então eu, como uma jovem senhora que já tenho uma experiência um pouco a mais de vida, no caso, a gente observa melhor as coisas, observamos melhor conforme a maturidade. E nós sabermos as nossas raízes, né? E cultivar essas raízes, cuidar do que é nosso. Então, cuidar dessa cultura polonesa com a entidade. A associação, eu entrei não faz muito tempo na associação Dom Zygmunt Felinski, mas é tanta coisa boa que a associação proporciona para nós, tantas vivências, amizades que nós fazemos nesses encontros, nesse trabalho que a gente desenvolve, por mínimo que seja, assim, é gratificante. E também essas oportunidades, como veio para nós, essas oportunidades surgem para quem está realmente de coração aberto e está no caminho, né, da cultura polonesa. Então, nós sempre estivemos nesse caminho e por isso que também surgiu isso na nossa vida. Então, o que a gente quer para nossa vida, a gente tem que ir seguindo. Então, que os jovens que têm esse interesse em conhecer a Polônia, conhecer a terra dos ancestrais, né, qualquer jovem pode ter essa experiência, né? Então, venha, não somente por esse motivo para a associação, mas para vocês começar a ter esse, não digo interesse, mas
experiência do que aprendizado, é né? cuidar desse amor pela cultura polonesa. Porque a gente acha que é de uma forma, e quando a gente vai vivenciando isso, começa a ver outras coisas, e aí dando ideias, e vai surgindo, e é esse o trabalho numa associação, esse é um trabalho coletivo em comunidade, né? E que possamos sempre, nosso Guarani das Missões, que é a capital polonesa dos gaúchos, ser bem visto e visto cada vez mais pelos jovens, porque as pessoas de mais idade, que eu digo que mais de 30 anos, que eles querem as pessoas até 30 anos, buscar as pessoas de até 30 anos, né? Mas eu digo as pessoas acima de 30 anos, de mais idade acima de 30, tem esse contato a mais com a associação, com o trabalho em si na comunidade. Mas o desafio agora é que os jovens sejam cativados por todas essas oportunidades, por tudo que é bonito a nossa cultura. Nós precisamos enaltecer a nossa cultura. E os polacos da Polônia, os poloneses da Polônia, amam todos os descendentes. Eles abraçam todos os descendentes, né, que vão para lá, ou até quando eles visitam nós aqui no Brasil. Então, a gente precisa saber que estamos sempre acolhidos. E quando a gente faz um trabalho, com certeza isso vai frutificar cada vez mais. Acredito que falei demais e não quero me estender. E parabéns, né, também para o nosso Rio Grande do Sul, que tá fazendo 150 anos de imigração polonesa, né, esse povo que tanto sofreu para chegar até aqui, né? E que hoje a gente pode falar com um sorrisão no rosto, com sonhos realizados, onde conheceu o lugar onde eles pisaram, né? Isso é marcante. E toda vez que o hino polonês toca, né? Eu tenho certeza que eu chorei lá na hora que deu a abertura do evento, e é emocionante escutar o hino polonês, e acredito que quem tem esse amor por essa cultura é uma canção que fala tudo, né? E é Czech Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Tak, prawda. A Polônia não sumiu, ainda está lá enquanto vivemos, né? Anabela, deixe sua mensagem, então. Eu acho que a Fernanda falou tudo, né? Fernanda até se emocionou. Uma mensagem Eu falei antes. Mais uma então. Tá bom. Manda um abraço, né? Mandar um abraço pra minha mãe, que tava muito empolgada, né, pra mim ir. Queria mais que eu fosse, né, que tinha que ir. E eu fui, e é isso. E eu acho que mais jovens também, como a Fernanda falou, ressaltando o que a Fernanda falou, tem que tentar participar mais para poder ter essas oportunidades, porque sempre tem. Teve aqui no Brasil também, em Curitiba, que a gente foi, aqui com a associação, também foi muito legal. A Polônia pagou tudo também, foi muito legal participar do encontro de jovens também, em prol da cultura, e tem que participar para poder ter essas oportunidades, né? Para a gente poder sair, para a gente poder ver outro mundo também, ter essas experiências, poder ir para outros países, poder ir para a Polônia, conhecer. Então, eu acho que é isso. Tudo que a Fernanda falou ali já resumiu bem. Isso mesmo, tem que participar e tem que gostar do que, né, para poder participar e para poder ir. Muito bem. Eu também quero deixar um abração para Ana Jesca, né? Minha amigona, já trabalhei com ela. Minha também, tá? Então, ela estava vivendo essa viagem antes de nós irmos, ela estava vivendo com nós, né? Essa é uma pessoa que também ama a cultura. O meu esposo, Wellington, também ajudou nós com tudo, a questão de documentação, a questão burocrática, que eu estava lá enrolada, ele me ajudou bastante também. Então, foram dois apoiadores, a Ana, da parte da Bela, e o Wellington também estava lá ajudando nós com essa questão burocrática, e que fizeram, junto com nós, essa viagem acontecer, né? Um abração, um beijo pro meu esposo e um beijo pra Ana. Viu só? Muito bem, meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Para nós foi muito legal tê-las. E com esse comentário todo, né, com essa fala toda, também viajamos com vocês através das fotos, filmagens que vocês fizeram junto a Varsóvia. E realmente, né, quem participa
de associações, quem participa da cultura polonesa, consegue ter essas oportunidades. Agora, então, foram novamente até Varsóvia, 2 jovens, né? Graças à participação em cultura, né? Dentro da cultura polonesa. 150 anos aqui no Rio Grande do Sul é algo marcante para todos nós. E que bom que a Polônia valoriza muito, né? Inclusive, esses dias, conversando com o cônsul em um podcast, em uma live, ele nos colocou da busca incansável de fazer com que os jovens consigam ir à Polônia, estudar, se formar, criar alternativas, assim como eles tiveram, né? Uma Polônia quebrada, né? De pós-guerra, hoje é uma das maiores potências do mundo. E eles querem também fazer com que os poloneses de todos os países também se sobressaem nessa questão econômica e profissional. Muito bem, agradecemos mais uma vez. Bardzo dziękujemy na wszystkich, co słuchają ten program. Tak, agora ficamos sabendo um pouquinho da viagem das moças, não é mesmo, Annalise? Na próxima vamos nós 2 também, né? Que bom, então, que vocês estiveram conosco junto a esta live no Facebook da Rádio Comunitária Aliança. Bardzo dziękujemy, buziaca!